Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do nosso comentário exegético da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa aula 18. Estamos bem próximos aqui de concluir esse módulo e para mim já tem sido muito interessante. Como a gente tem sempre falado aqui, ir para o texto é sempre melhor do que ficar falando aí de uma certa forma assim muito longe, certo? Do texto. Quanto mais perto do texto a gente fica, mais, digamos, mais provável é que a gente vai fazer uma aplicação correta. Quanto mais longe do texto a gente fica, é mais fácil a gente aplicar errado. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você vê aquela pregação que a pessoa ela vai explicando, só que nessa explicação ela vai longe do texto, ela começa a contar uma história e outra história sobre a vida, e às vezes ela vai tão longe nessa explicação que às vezes ela perde o foco, certo? E acaba não falando do texto. Então a gente está aqui pertinho do texto. É como se fosse difícil para mim, certo? É difícil para mim, estando nessa condição aqui, nessa posição, é difícil para mim, é difícil eu não falar do texto com você, certo? Por quê? Justamente pela questão de que o texto está diante de mim. Eu não tenho como criar outra questão aqui, não tenho como criar outra forma de apresentar isso para você, senão o próprio texto, certo? Tá piscando um pouquinho a luz, se não me engano aqui, mas eu acho que vai dar certo aí. Beleza, vamos lá. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Eu quero que você preste atenção quando a gente vai aqui lá para o nosso primeiro tópico aqui, quando a gente trouxe aqui esse nosso esboço. Prefácio, a primeira parte foi um prefácio, João falando lá sobre o verbo da vida. Na segunda ele apresenta algumas afirmações das pessoas, elas diziam: eu conheço a Deus. Então, aquele que conhece a Deus tem essas atitudes aqui em relação ao pecado. Depois ele falou sobre afirmações e reivindicações de que se conhece a Deus baseados, provados a partir da obediência, certo? E depois ele traz para a gente a ideia aqui do encorajamento, certo? Para os crentes, os mais jovens e os mais velhos, certo? E logo depois ele traz para a gente agora os alertas acerca do mundo, do amor pelo mundo. Por que eu estou chamando sua atenção para isso aqui? Porque quando a gente tem aqui esses alertas com relação ao amor do mundo, ele precisa de uma certa forma fechar esse argumento com relação ao amor sobre o mundo. Ele já encorajou os irmãos, já falou do verbo da vida, já falou sobre como diferenciar aqueles que são verdadeiros crentes dos que não são, falou até de anticristos, ele vai falar sobre isso mais na frente, quer dizer. Enfim, ele já falou de muita coisa, certo? Então agora ele precisa concluir como é que as pessoas podem entender que elas não devem amar o mundo, certo? Ele já deu o argumento de que o amor do Pai não está nele, que não tem espaço para aquele que ama o mundo amar a Deus. Não tem espaço. Quem ama o mundo já tem um espaço, o seu espaço de amor devidamente ou não devidamente preenchido, certo? Já está preenchido, está lá. O amor do Pai não está nele, não tem como ele amar a Deus Pai. Mas é como se João trouxesse para a gente mais uma argumentação aqui a partir desse texto. Por exemplo, o seu argumento começa aqui, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então aqui está o começo do seu argumento. Aí ele vem com uma condição: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E a razão, porque o fato de que o amor não está nele, aí ele vai explicar. É porque tudo que tem lá no mundo, pessoal, concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Então ele está dizendo para a gente, isso aí não existe na galáxia
algo que seja mais oposto a Deus. O quê? Tudo que há no mundo. E o que é que tem no mundo? Tudo que há concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Nada disso procede do Pai. Nada disso tem origem no Pai. Tudo isso tem origem no próprio mundo. Não procede do Pai, mas procede do mundo, certo? E aí ele diz, ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, certo? O mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, nessa parte aqui começa o argumento dele, e se você prestar atenção, as coisas que há no mundo, tudo isso aqui é bem geral, certo? E aqui ele vem para o particular, e no particular ele vai falar sobre origem, certo? Aqui é a origem. É como se o argumento dele dissesse assim, olha, não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Por quê? Porque as coisas não procedem de Deus. Seria mais ou menos dizer isso. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo, porque as coisas do mundo não procedem de Deus, mas procedem do mundo. A soberba, com relação às coisas adquiridas na vida, né, aos bens dessa vida, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, tudo que há no mundo. Lembra que ele está indo do geral particular, certo? E essas coisas têm uma origem no lugar que não deveria ser o lugar que você deveria buscar alguma coisa. Ou seja, essas coisas não procedem de Deus, mas procedem do mundo. O seu argumento continua, então, aqui, que é, ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Então, ele não está só falando da origem. Aqui ele está falando também e você vai marcar essa palavra aqui, porque eu vou falar dela várias vezes, efemeridade. Ou seja, o fato de que o mundo passa. Por que você não deve amar as coisas que há no mundo? Porque elas não procedem de Deus. E me deu uma outra razão para eu não amar as coisas que há no mundo. Ora, porque essas coisas passam. Essas coisas passam. Essas coisas não têm um fundamento sólido. Elas acabam, certo? Essa é a ideia que eu estou querendo mostrar aqui para você. Essas coisas deste mundo aqui, elas têm fim. Elas têm um ponto final. E não é isso que nós queremos para a nossa vida, certo? Não é onde a gente quer, não é onde nós queremos investir a nossa vida, ok? Então, a outra razão pela qual os crentes não devem amar o mundo tem a ver com a sua, e a outra palavra aqui para efemeridade é a sua transitoriedade, certo? Transitoriedade. Por quê? Porque esse mundo aqui, ele passa, ou seja, isso aqui diz respeito à transitoriedade deste mundo, a efemeridade. E é interessante que o autor, ele utiliza aqui kairokosmos paragetai, certo? Paragetai. Esse verbo paragetai, ele está na forma verbal do presente do indicativo. Ok? Presente do indicativo. E essa forma presente do indicativo, ela indica uma ação sendo descrita como um processo. É porque no grego, quando a gente fala de verbo, a gente não está falando necessariamente o verbo no presente, por exemplo. A gente não está falando, por exemplo, de tempo cronológico. Isso aqui aconteceu no presente, neste exato momento. Ou no passado. O futuro é uma outra história, mas no passado. Isso aconteceu no passado. Aí a gente usa, sei lá, o imperfeito, o aoristo, uma outra forma verbal. No grego não é bem assim que funcionam as coisas. O verbo, ele enfatiza muito mais
o aspecto verbal, certo? O aspecto desse verbo, do que propriamente o tempo cronológico. Sendo assim, quando se tem um verbo no presente, a forma verbal ela indica mais a ideia de um processo que está acontecendo. Ok? No caso, no grego, a ideia do aspecto ela é uma questão de perspectiva. Certo? Perspectiva do autor. Ou seja, então pessoal, a ideia aqui é uma ideia, certo? É uma ideia de processo, ou seja, é a ideia de dizer assim, ó, o mundo, do jeito que ele está aí, ele está passando, certo? Deixa eu me ajeitar aqui essa exposição aqui. Talvez assim melhore um pouco, tá? É como se ele dissesse assim, ó, esse mundo ele está passando, certo? Ao invés de simplesmente dizer, o mundo passa, de fato o mundo passa, mas o foco aqui seria ele dizer assim, ó, o mundo ele está passando. A perspectiva do autor é a seguinte, é como se ele dissesse assim, ó, é como se ele olhando de fora, ele está dizendo assim, esse mundo aqui ele está passando aqui na minha frente. É difícil explicar exatamente, né, a perspectiva, o que João estava exatamente pensando, mas enfim, a ideia é dizer assim, eu estou focalizando aqui para você perceber que há um processo, o mundo ele passa, ele está passando. E o argumento de João é exatamente esse. Por que é que você está amando as coisas do mundo se as coisas desse mundo, elas, paragetai, elas estão passando? Não tem razão de você esperar algo de bom desse mundo e algo de eterno desse mundo, algo que vai lhe trazer uma satisfação completa desse mundo. Por quê? Porque o mundo, meu amigo, está passando. O mundo está num processo em que ele está passando. E não faz sentido nós pararmos aqui a nossa vida para buscar as coisas desse mundo, porque elas estão passando. Então, eu acho que ficou claro para você a questão de que o mundo está passando, certo? Então, tudo que é contra a vontade de Deus não é eterno. Tudo que está contra a vontade de Deus, as coisas com relação ao mundo, esse sistema que vai contra Deus, a concupiscência, né, da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba por conta das coisas conquistadas nessa vida, essas coisas estão passando. Tudo isso está fadado a acabar. E eu acho interessante, inclusive, ele falar sobre epifemia, né, o desejo, porque também é um desejo efêmero. Você tem um desejo hoje, esse desejo ele acaba e é um outro desejo amanhã. Às vezes você deseja algo de manhã e à noite você já não quer mais. Então o desejo ele também está passando. As vontades com relação a esse mundo também estão passando. O mundo está passando. A epifemia, o cosmos está passando. A epifemia, certo? Ela está passando. E eu até marquei aqui de que, em outras palavras, esse mundanismo, ou seja, seguir as coisas deste mundo, seguir as coisas que esse mundo segue, é um tipo de investimento que não tem futuro. Ou seja, ele literalmente é sem futuro, né? Ele não tem futuro. Por quê? Porque ele é fadado a acabar. O que esse mundo traz, ele vai acabar, certo? Tudo que você deseja com relação a esse mundo, nas suas vontades, nos seus desejos, vai acabar. É um investimento sem nenhum futuro. Então, é burrice, é como se ele
ele chamasse a atenção da gente de uma forma de dizer assim, ó, focalize, preste atenção no que esse mundo tem a oferecer. Esse mundo tem a oferecer o que para você? Ele tem para oferecer para você alguma coisa que é eterna? Não. Esse mundo tem para oferecer para você alguma coisa que vai durar? Não, vai durar um pouco. Vai saciar os meus desejos por um momento. Ok? Então não invista a sua vida, os seus desejos, a sua inteligência, a sua cabeça, a sua energia. Não invista a sua vida neste mundo. Pronto. Por quê? Porque este mundo está passando. Certo? Então quando eu estou falando aqui mundo, não é o mundo no sentido deste mundo aqui, dessa realidade. Eu estou falando daquilo que vai contra Deus, certo? Que você pode achar, eu vou investir aqui para poder comprar uma casa, para poder morar junto com a minha família, etc. E às vezes as pessoas confundem, ele está investindo nas coisas desse mundo, tem que investir nas coisas eternas, nas coisas de Deus. E de fato a gente tem que investir nas coisas eternas, de fato a gente tem que investir naquilo que é de Deus, certo? De fato, a gente não tira isso. Só que uma coisa é você investir nas coisas deste mundo, aqui uma casa para você servir a Deus juntamente com a sua família, e isso no temor do Senhor. Outra coisa completamente diferente é você se entregar aos desejos, aquilo que é maligno desse mundo. Não tem nada de mundano em uma casa em si, mas aí você pode fazer dessa casa uma casa mundana se você torná-la como sendo a sua meta de vida absoluta. Se você não vai ser feliz se você não tiver essa casa, aí se ela se torna uma soberba dessa vida. Porque se um dia você alcançar, sabe o que vai acontecer? Pode ser que a sua cabeça se torne muito levada, porque eu alcancei a minha casa, olha aqui o que eu conquistei, com todo o meu trabalho, com todo o meu esforço. Não. A ideia é que este mundo, ele está passando. Ele não é um investimento que vale a pena. Essa é a ideia que João está colocando aqui. Então, o mundo passa e a sua concupiscência, tanto a vontade, tanto o sistema deste mundo está fadado a acabar, está fadado ao fim, a não ser eterno, quanto os desejos desse mundo também estão fadados a acabar. Rodé poion, então aquele porém, e aí você chama a atenção, né? Mas a gente tem um dé aqui, pessoal. Esse dé aqui, ele faz toda a diferença. O que é esse dé? Ele é um porém, certo? Porém, aquele porém. Então ele está falando aqui sobre algo que está acabando, que está passando, que vai chegar no fim. E ele está dizendo, olha, isso aí tudo está passando, esquece isso aí. Mas agora ele chama a atenção, agora eu vou voltar somente para um outro lugar. Eu vou voltar somente para um foco daquilo que realmente vale a pena. São duas coisas diferentes, esse mundo aqui está passando. Mas aquele, aí quando ele fala aquele, você já espera, eu vou querer ser esse. Eu vou querer ser aquele que faz a vontade de Deus, certo? O mundo está passando, eu não quero esse mundo para mim. Aquele, porém, que faz, poion tothelema tu theu, aquele que faz a vontade, certo, de Deus. Esse mene eistor aiona, né? Esse permanece para sempre, certo? Aquele que faz a vontade de Deus, ou seja, é aquele que não cai na concupiscência da carne, nos desejos que essa carne traz para nós, aquele que não cai na concupiscência dos olhos, que está buscando, que está sempre buscando uma nova coisa para que os seus olhos sejam saciados, aquele que está buscando a soberba da vida e que está buscando se gloriar nas coisas que esse mundo traz. Esse aí também, ele
está fadado a acabar, porque o mundo está passando. E a concupiscência, a epifemia desse mundo está passando. O cosmos está passando. O desejo, a epifemia está passando. Mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, que não faz essas coisas, que faz a vontade de Deus, que cumpre a a vontade de Deus. O que acontece com esse? Você quer ser essa pessoa? Eu acredito que sim. E é como se João dissesse pra gente, pois esse é quem tem realmente futuro. É esse investimento que vale a pena. É o investimento Eiston Aiona. É um investimento que não vai acabar. É um investimento que vai acabar a sua vida e você vai dizer, investi na coisa certa. Tá aí. A minha vida entregue para Deus valeu a pena. Por quê? Porque eu me entreguei a Ele. E essa vida valeu a pena. Ela fez sentido. É isso. É disso que nós precisamos, certo? Da vontade de Deus que permanece, Menei Eiston Aiona, permanece para sempre. Alguns comentários aqui que eu coloquei é que fazer a vontade de Deus nesse ponto está exatamente em contraste com a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. É algo totalmente oposto, certo? Então, onde estão os seus desejos? Onde está a sua epifemia? O que é que você tanto deseja? Não deseje as coisas desse mundo, deseje a glória de Deus, deseje que o Evangelho seja pregado. Não deseje esse mundo, as coisas desse mundo. Ou até se você tem anseio, por um melhor trabalho, que seja para a glória de Deus, que seja para que o nome dele seja mais conhecido, que seja para você mostrar a partir do que você faz, como Deus é bom com você e como você pode fazer o bem para as pessoas, alcançando essa posição que você tem. Mas enfim, desejo, ambição boa e não as coisas que esse mundo trazem para a gente, que os nossos olhos querem e que a gente quer saciar, certo? Além disso, um outro texto, ainda em João, em que é explanada a vontade de Deus, também nos diz, ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Essa é a vontade de Deus, esse é o mandamento. O quê? Crer em Jesus Cristo e amar uns aos outros. Quer entender a vontade de Deus? Às vezes as pessoas, elas discutem, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você não peque. A vontade de Deus é que você não atenda aos desejos da sua carne. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus para a minha vida, eu queria saber, preciso de ajuda. Deus quer que você seja santo. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, está escrito, certo? Então, basicamente, a vontade de Deus é crer no nome de Cristo e amar uns aos outros, seja lá onde você estiver. Às vezes a decisão que a gente tem que tomar é, o que é que eu tenho que fazer? Estou na dúvida, certo? Então, nesse lugar onde você vai, nesses dois lugares que você precisa decidir, você consegue crer no nome de Jesus e amar as pessoas? Sim. E nesse outro lugar, você também consegue confiar no nome de Jesus, crer no nome de Jesus e amar as pessoas? Sim, também consigo. Você vai atender às expectativas e aos anseios deste mundo, nesses dois lugares que você vai? Não. São dois lugares que os anseios e as ambições são puras para a glória de Deus. Então decida, meu amigo. Decida entre um e outro. Mas faça. A nossa decisão pela vontade de Deus, ela é muito analisada a partir do negativo. O que é que você não quer fazer? O que é que Deus não quer que você faça? Certo? Porque aquilo que é permitido que a gente faça, a gente vai lá e faz. Porque Deus está permitindo, Deus está deixando que a gente faça. Porque está dentro do espectro da vontade dEle. Enfim. Menei Eiston Aiona, ou seja, permanece, Eiston Aiona permanece para sempre. Ou seja, no Evangelho de João, há algumas referências, certo? A permanecer para sempre. Então, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, certo? Este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que vossos pais comeram
e aquele que dele comer viverá eternamente. Em verdade vos digo, se alguém guardar minha palavra, não morre, viverá eternamente. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. E todo que vive e crê em mim não morrerá, mas viverá eternamente. Ou seja, fica óbvio o contraste do permanecer eternamente com o mundo e sua concupiscência. Tudo isso é algo transitório, mas investir numa vida com Deus é um futuro certo. Investir uma vida de mundanismo entre as paixões é investir em algo que vai simplesmente passar e, portanto, vai acabar. Você não quer esse caminho para você. Então, invista naquilo que é eterno. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Que texto maravilhoso, né? Por enquanto, ficamos por aqui. Na próxima aula, seguimos para a nossa próxima sessão. Até lá, então, se Deus quiser. Valeu!